A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos lendo no livro do profeta Isaías, dos capítulos 18 ao capítulo 22. Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é Almeida Revista e Atualizada, né? A famosa ARA. Vamos lá então para a nossa jornada? Capítulo de número 18. Continua aqui as profecias contra as nações, né? Desta feita a profecia contra a Etiópia. Ai da terra onde há de roçar de muitas asas e de insetos, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de papiro e sobre as águas, dizendo: ide, mensageiros velozes, a uma nação de homens altos e de pele brunida, a um povo terrível, de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra e os rios se dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando vos arvorar a bandeira nos montes, olhai, e quando se tocar a trombeta, escutai, porque assim me disse o Senhor, olhando da minha morada, estarei calmo como o ardor e quieto, como o ardor quieto do sol resplandece, e como a nuvem do orvalho no calor da sega. Porque antes da vindima cairá a flor, e quando as uvas amadurecerem, então podará os sarmentos com foice, e cortará os ramos que se estendem. Serão deixados junto às aves dos montes, e os animais deixados juntos às aves dos montes sobre a terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra passarão o inverno sobre eles. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos por um povo de homens altos e de pele brunida, povo terrível, de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra dos rios se divide, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Agora no capítulo 19 tem uma profecia aqui contra o Egito. Sentença contra o Egito: eis o Senhor cavalgando numa nuvem ligeira, vem ao Egito, os ídolos do Egito estremerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um peleje contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino, e o espírito dos egípcios se esvanecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão os seus ídolos, encantadores e necromantes e feiticeiros, e entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, de um rei feroz que os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. Secarão as águas do Nilo, e o rio se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do rio Nilo diminuirão e se esgotarão. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao Nilo e junto às suas ribanceiras, e tudo que foi semeado junto deles se secarão. Serão levados pelo vento e não subsistirão. Os pescadores gemerão e suspirarão todos os que lançam o anzol ao rio, e os que estendem a rede sobre as águas desfalecerão. Constercear-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão. Os seus grandes serão esmagados, e todos os jornaleiros andarão de alma entristecida. Na verdade, são necios os príncipes de Zoan, e os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó: sou filho dos sábios, filho dos antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Anuncie-te agora e informe-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Mênfis, fazem errar o Egito os que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no coração deles um espírito estoneante. Eles fizeram extenuar o Egito em toda a sua obra, como um bêbado quando cambaleia no seu vômito. Não aproveitará o Egito a obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou pelo junco. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão ao levantar-se da mão do Senhor dos Exércitos, que ele agirá contra eles. A terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor dos Exércitos que determinou contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará a Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor será um altar
no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal, de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, e ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhe enviará um salvador, um defensor que há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor e lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá uma entrada do Egito até a Síria, e os assírios irão aos egípcios, e os egípcios à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança. Então aqui, meus irmãos, nós temos uma palavra de juízo sobre o Egito, que aconteceu, também por intermédio da Babilônia, que subjugou o Egito, e aqui tem uma promessa de restauração, tanto para o Egito como para a Síria, que muitos estudiosos acreditam que aponta, claro, para o reinado messiânico. Então nós temos aqui no capítulo 19 uma profecia de duplo cumprimento. Uma que já aconteceu, uma parte já aconteceu, que foi o juízo sobre o Egito, e a outra parte ainda há de acontecer quando o Senhor restaurar aquela nação, ou seja, no sentido de que haverá ali um remanescente e eles adorarão junto com Israel e com a Síria ao Todo-Poderoso. Capítulo 20, falando a profecia do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod e a guerreou e a tomou, nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta os teus lombos do pano grosseiro do profeta e tira o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor: assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal de prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará presos do Egito os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios a sua glória. Os moradores dessa região dirão naquele dia: vede, foi isto que aconteceu àqueles a quem esperávamos e a quem fugíamos por socorro para livrar-nos do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Então aqui, meus irmãos, mais uma vez uma figura profética, onde o profeta Isaías, ali despido e descalço, ele profetizou a vergonha que seria tanto o Egito quanto também a Etiópia. Capítulo de número 21, profecia contra a Babilônia, sentença contra o deserto do mar, contra os tufões que vêm do sul. Ele virá do deserto numa horrível terra. Dura visão me foi anunciada, o pérfido procede perfidamente. O destruidor anda destruindo, sobe, ó Elão, sitia, ó Média, já fiz cessar todo gemer, pelo que os meus lombos estão cheios de angústia, dores se apoderaram de mim como as de uma parturiente, ou seja, de uma mulher que está em trabalho de parto, Contorço-me com dores e já não posso ouvir, desfaleço-me e não posso ver, o meu coração cambaleia, o horror se apavora, a noite que eu desejava se me tornou em tremores. Põe a mesa, estende-se os tapetes, come-se, bebe-se, levantai-vos, untai os escudos, pois assim me disse o Senhor: vai e põe o atalaia, e que ele diga o que há de vir. Quando vir uma tropa de cavaleiros, 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, que se escute diligentemente com grande atenção. Então o atalaia gritou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigília estou em pé continuamente, durante o dia de guarda me ponho as noites inteiras. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 em 2. Então ergueu ele a voz e disse: caiu Babilônia, todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Ó povo meu, debulhado e batido com o trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, isso vos anunciei.
Então, o juízo, irmão, sobre a Babilônia vem através dos medos e dos persas, que está narrado lá em Daniel também, capítulo de número 5, né? E lá em Apocalipse também, no capítulo 18, nós temos também essa expressão aqui, né? Caiu Babilônia, representando o sistema mundano, tá bom? Agora, ainda no capítulo 21, tem uma profecia contra Dumar, sentença contra Dumar. Gritam os de Seir, guarda o que a hora estamos à noite? Guarda o que... A que horas? Respondeu o guarda, vem amanhã e também à noite, se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Dumar aqui, meus irmãos, era a terra dos descendentes de Esaú, tá? Também chamada de montanha de Seir. Ainda tem uma profecia contra a Arábia, sentença contra a Arábia, nos bosques da Arábia passarei a noite, ó caravanas dos Dedanitas, tragam-se águas ao encontro dos sedentos, ó moradores da terra de Temar, levai os fugitivos, porque fogem de diante das espadas, de diante da espada nua, de diante do arco armado e de diante do furor da guerra. Porque assim me diz o Senhor, dentro de um ano, tal como o jornaleiro, toda a glória de Quedar desaparecerá. E o restante do número dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, será diminuído, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Agora o capítulo 22, para a gente encerrar, uma profecia contra Jerusalém. Sentença contra o vale da visão, que tens agora, que todo o teu povo dos telhados, tu, cidades que estava cheia de aclamações, cidade estrepitosa, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra, todos os teus príncipes fogem a uma e são presos sem que use arco, todos os teus que foram encontrados foram presos, sem embargo de já estarem longe de fuga. Porquanto digo, desviai de mim a vista e chorareis amargamente. Não insistais por causa da ruína da filha do meu povo, porque dia de alvoroço, de atropelamento e de confusão é este da parte do Senhor, o Senhor dos exércitos, no vale da visão, um derribar de muros e clamor que vai além dos montes, porque Elão tomou a aljava e vem com carros e cavaleiros, e Quir descobre os escudos, os teus mais famosos vales se enchem de carros, e os cavaleiros se põem em ordem às portas. Tira-se a proteção de Judá, naquele dia olharás para as armas da casa do bosque, notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas, e ajuntareis as águas do açude inferior. Também contareis as casas de Jerusalém, e delas derribareis para fortalecer os muros. Farei também um reservatório entre os dois muros e as águas do açude velho. Mas não cogitais de olhar para cima, para aqueles que suscitou essas calamidades, nem considerais aquele que a muito formou. O Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir de cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vem. Matam-se bois, degolam as ovelhas, come-se, bebe vinho, e se diz, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não está perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Então, Deus julga as nações, mas também julga o seu povo, né? Esse julgamento veio através, né, da Babilônia também, que está mais narrado especificamente ali, né, que nós já lemos no livro de Reis, de Crônicas, e também no livro do profeta Jeremias, que é o livro que nós leremos a seguir. Ainda sobre o capítulo 22, para encerrar, tem aqui, né, Sebna é degradado e Eliaquim é exaltado. Assim diz o Senhor dos exércitos, anda e vai com esse administrador, com Sebna, mordomo, e pergunta-lhe, que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que abrisses aqui a sepultura, lavrando em lugar do alto a sua sepultura, cinzelando na rocha da tua própria morada? Eis que como homem forte o Senhor te arrojará violentamente, e agarrar-se-á com firmeza, enrolar-te-á como um invólucro, e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás, ali acabarão os carros da tua glória. Ó tu, vergonha da casa do seu Senhor, eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição. Naquele dia chamarei ao meu servo Eliaquim, filho de Ilquias,
vesti-lo-ei na sua túnica e cingi-lo-ei com a faixa e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre ele o ombro da chave de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca bem firme, e ele será um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa do seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que fora fincada no lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse, né? Então aqui nós temos Sebna sendo deposto do seu cargo, né? Um cargo de confiança, que era um dos grandes oficiais do templo e das coisas lá do Senhor, e Eliaquim sendo colocado em sua posição. Inclusive essa questão aqui, darei a ele a chave de Davi, tem essa referência lá, né, ao próprio Jesus. É ele que tem a chave de Davi, fecha ninguém abre, abre ninguém fecha, sinal de autoridade. Amém, meus amados irmãos? Louvado seja Deus. Então concluímos aqui mais uma leitura diária da Bíblia. Eu peço aos irmãos, né, que eu agradeço aos irmãos por ter assistido esse vídeo. Eu peço aos irmãos que deixem o like aí no nosso canal do YouTube. Siga-nos também, compartilhe também ali com o seu amigo, com seus grupos de WhatsApp, né? E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus. Deus nos abençoe.